Oi pessoal, sou o professor Eduardo de Língua Portuguesa e esse vídeo é direcionado aos alunos do sétimo ano. Então vamos lá iniciar. Hoje nós vamos ver a unidade 7, Histórias para Ler com Prazer, certo? Sempre vai existir o que? Algumas perguntas aqui no início da unidade para o aluno ele se encaminhar, né? Entrar de fato na unidade, trabalhar com temas direcionados à questão de que? De leituras com prazer. Então vamos lá. Vamos começar aqui inicialmente. O que pode ter chamado a atenção do homem que escreve diante da janela? Então ele se direciona a esse homem aqui, ó, certo? A página 212. Vamos estar aqui com o notebook e realmente ele está olhando aqui para o lado da janela. Na 213 é essa a pergunta. Será que ele observa o que acontece com a intenção de escrever sobre isso? O que você acha que ele costuma escrever? Pesquisas, notícias, histórias e por qual motivo? Então isso aí é algo muito subjetivo. Alguns vão ter uma opinião, outros vão ter outras opiniões, que é algo natural, ok? Então vamos iniciar de fato. Nessa unidade nós vamos trabalhar com crônica, ler e interpretar a crônica, né, o gênero textual, localizar elementos e momentos da narrativa, vocês já sabem, né, alguns elementos da narrativa, tempo, espaço, personagem, né, clímax. Continuando, participar de grupo de leitura dramatizada, produzir crônica, participar da produção coletiva de antologia de crônica, reconhecer o discurso direto e o discurso indireto, reconhecer marcas de fala do discurso direto, identificar sujeito e predicado em orações, estudar o predicado nominal e identificar a sílaba tônica. Então vamos lá, de fato, começar. Na página 214, acompanhe, né, com o livro de vocês, livro didático, o seguinte: aqui bem grande tem crônica, não é? Então crônica vocês devem ter noção, né, ou devem saber agora, né, vão saber que crônica é um tipo de texto que vai relatar o quê? Um fato da atualidade, né? É uma espécie de narração, mas comentando, narrando, analisando fatos da atualidade. A crônica pode ser uma crônica argumentativa, em que ela vai argumentar algum fato da atualidade. Ela pode ser uma crônica humorística, que vai dar aquela ideia mais de humor, não é verdade? Então isso é uma crônica, é um texto e está mais ligado à nossa atualidade, aos fatos atuais que estão ocorrendo nesse período, certo? Vamos começar. Contar e comentar fatos da vida é uma atividade praticada no dia a dia por muitas pessoas, e cada uma o faz à sua maneira. Você também, quando conta algum fato presenciado e até mesmo vivido, pode contá-lo do seu jeito, tornando-o mais engraçado, mais dramático, exagerando ou reduzindo os acontecimentos ao seu gosto. Aqui está dizendo o quê? Que a forma de contar e comentar fatos, né, da vida vai mudar de pessoa para pessoa. Tem gente que vai dramatizar os fatos, tem gente que vai deixá-los mais engraçados, certo? O cronista também faz isso. A crônica que você vai ler narra como alguém tomou conhecimento de uma história de final impactante que aconteceu em uma fazenda. O que pode ter acontecido de tão importante com a aranha da crônica? Então vamos lá, na 214, né, vocês vão observar aqui o texto com o título A Aranha. Aqui ao lado direito, né, algumas palavras que os alunos, de forma geral, podem ter dificuldade em relação aos seus significados, mas caso você tenha em relação a outros que não estejam aqui, vocês podem pegar o dicionário e buscar as palavras. É bom que vocês aprendem, né, conhecem mais vocábulos. Aqui mesma coisa e o restante do texto, certo? Imagens para ilustrar o texto, que também é importante. Na 216, isso. Vamos começar, aliás, vamos continuar com a leitura. Na 217 também a leitura. Na 218 também a leitura, certo? E o término dessa crônica é na página 219, ok? Vamos começar. No momento em que você vai ler, interpretar um texto, é bom, é ideal, é até necessário para alguns alunos que vocês grifem algumas partes que você considera importante naquele texto, certo? Vocês precisam fazer isso para que no momento que vocês forem interpretar, já ficar o quê? Mais fácil vocês irem logo naquele ponto em que está sendo pedido naquela determinada questão, ok? Então vamos lá. Na questão 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 e 10 da 220, toda relacionada ao texto que vocês leram. Crônica, certo? Todas relacionadas àquele texto. A aranha. A partir da 221, nós vamos começar a trabalhar com a construção do texto. Como é que esse texto foi o que? Construído, né? Então, vocês podem ver aqui, ó, perceba que existem elementos da narrativa e enredo ou momentos da narrativa. Os elementos da crônica, narrativa 2, outra história. Personagens, vocês vão colocar aqui nesse quadro, o espaço, né, onde se passa a história, o tempo, presente, passado e futuro, né? Enredo, o que é que se conta, o que é a história em si, certo? E o narrador. Narrador personagem, narrador observador e narrador onisciente. Logo abaixo nós vamos ter o que? Como fosse as partes da narrativa. Narrativa 1, como é a situação inicial, como é que ela inicia. Narrativa 2, como é que ela inicia, qual é o conflito da narrativa 1, qual é o conflito da narrativa 2, qual é o clímax, né, a parte que você julga mais importante daquele texto, da narrativa 1 e da 2. E o desfecho, que nós também temos uma outra nomeação, que é final, né, é o final da história, é o desfecho da história, da narrativa 1 e da narrativa 2, na 221. Seguindo, né, com algumas questões ainda relacionadas aos textos lidos das páginas anteriores. Aqui, hora de organizar, vocês já sabem, simplesmente, somente ver esses vocábulos e encaixá-los nesses quadradinhos cinzas que tem logo aqui abaixo, né, relacionado à crônica, que também é importante que vocês leiam isso para saber o que é, a intenção, qual é a finalidade da crônica, qual é o tipo de linguagem e a construção, como se constrói essa crônica. Vocês podem observar aí o tipo de construção, né, a linguagem que é mais com marcas da fala, aquela que usamos com pessoas mais próximas, momentos, né, existe a situação inicial, o conflito, o clímax e os elementos, né, da narrativa, que são os personagens, tempo, espaço, narrador e as ações deles, né, dos personagens no decorrer da história, no decorrer do enredo. E o leitor público, a quem essas crônicas, né, se dirigem? Aquele que gosta de histórias curtas, normalmente, de fato, as crônicas são histórias curtas, né, histórias rápidas, inspiradas em quê? Elas vão ser inspiradas em o quê? Em fatos, em momentos do dia a dia, certo? Na 223, vocês vão observar o quê? Para criar um conto, basta seguir uma receita. Você acha que, de fato, para criar o conto, para a criação de um conto, é só seguir padrão ou não? Por quê? Isso vocês vão analisar, certo? Seguindo. Na página 224, vocês podem observar textos, né? Um texto aqui de diversas cores, né? Sendo diferenciadas aí por cores, certo? Ao ensaiar a leitura do texto. Aqui seria bastante legal se nós estivéssemos em sala, porque eu escolheria alunos para interpretar o momento da fala, o narrador. Seria bastante legal. Só que, né, não é o nosso caso. Na 225 nós vamos ver o que? Foto com detalhamento, né? Detalhamento científico sobre o que? Sobre a questão da aranha. Está aqui, vocês podem observar, né? As partes da aranha, né? Observe que também está mais ligado à questão da biologia, né? Comentando também de como é formado, né, o corpo desse aracnídeo. Continuando na 226, a teia de aranha do mito ao conhecimento científico. Isso aqui é bem importante que vocês também leiam para conhecimento, ok? E as vozes do discurso, que nós vamos ver em outro vídeo, certo? Vocês puderam observar que até agora, nesse momento, na 226 até a 226, houve o que? A parte de interpretação textual. E a partir da 227, da unidade 7, nós vamos começar a ver o que? A questão da língua falada e a língua escrita. As vozes do discurso, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido. Façam as atividades com atenção. Leiam esses tópicos. Leiam o texto, né? Ou os textos, para que vocês compreendam de fato o que é uma crônica. Só eu falar aqui e ficar comentando as partes da crônica, o aluno ele esquece. Mas quando ele lê e liga o que eu falei à leitura, o conhecimento fica bem melhor, não é verdade? Então, eu fico por aqui.
quaisquer dúvidas, podem entrar em contato comigo sem problema algum. Até mais.